Hoje eu vou falar sobre o problema de perder anotações, de perder coisas importantes, de se perder de forma geral, principalmente com relação às anotações, às tarefas do dia a dia de forma geral, e apresentar um método que seja mais simples, que talvez seja esse um dos grandes problemas de perder informações e não se manter organizado, né? Ter coisas muito complexas, então muitas coisas, e eu lembro bastante do contexto de empresa júnior nesse sentido, porque era um dos problemas, assim. A gente tinha bastante informação, bastante aprendizado ali dentro da empresa, né? Que já tinha mais de 25 anos, do ano que eu saí. E sempre ter essa disponibilidade da informação era uma das grandes questões que a gente tinha e que acabava que a gente perdia tempo, né? De executar os processos ali, mas não só perder tempo, mas perder qualidade. E muitas vezes essa perca de qualidade, né? Ainda mais no contexto assim, do trabalho, ela também é atrelada a um certo estresse ali, às vezes de saber que as coisas estão ali, mas não estão tão disponíveis assim, né? Eu como, principalmente na minha fase que eu estava como diretor, tinha muito essa questão, né, de saber como disponibilizar aquelas tantas informações que eu já tinha visto no outro ano, né, como membro, enfim, deixa de ser membro, sendo diretor, mas para como passar isso para o pessoal, sabe? Como passar isso, como passar os materiais, como passar as anotações, as orientações, né, de forma geral. Então, o problema da falta de organização e da falta de disponibilidade de informações é esse, que a gente acaba perdendo bastante tempo e deixando de fazer conexões valiosas também entre essas conexões, entre essas anotações. Talvez seja, na verdade, uma grande vantagem que é perdida quando não há um certo tipo de organização. E esse é um dos fundamentos assim que eu encontrei dentro do livro Criando um Segundo Cérebro. E eu reparei que eu sempre falo o nome do livro errado. Eu falo Construindo um Segundo Cérebro. Porque me dá muito essa ideia assim de construção meio que manual, assim, dentro do sistema, dentro do Notion, mas na verdade o livro é Criando o Segundo Cérebro. Vou deixar a indicação aí embaixo também. Mas é um dos pilares, né, do método Code, que ele faz essa questão da organização em si. E acho que o mais interessante assim desse tipo de organização é que a organização é como uma parte de um todo, sabe? Ela não é a principal coisa. Um grande problema que eu tinha, além da empresa Júnior, pessoalmente, é que quando eu pensava em organização, parecia que era o centro ali, sabe? Tipo, nossa, tem que manter minhas anotações organizadas, ou então, enfim, as pastas organizadas, enfim, quando eu buscava isso. Muitos também uma certa reação, né, a uma expansão oposta, assim, de, tipo, ter vários interesses e organizar parecia ser uma forma de meio que conter isso, que também acaba sendo uma necessidade, né? Mas a questão é que a organização ela facilita as coisas, mas ela tá dentro de um todo, sabe? Ela não pode acabar ali sendo um fim. E perder as informações é uma coisa muito estressante. Mas acho que uma das dimensões assim da organização que eu ficava também parando e voltando e parando e voltando essa organização é isso, de ter muitos métodos, métodos mais complexos assim, né, de produtividade, coisas de rotina em si, quando na verdade sendo uma parte desse sistema, ainda mais sendo talvez uma parte mais inicial assim, que fosse um processo mais simples, poderia ser mais útil, mais funcional ali. E conforme essa simplicidade ela ganha uma utilidade também dentro da rotina, o processo de se organizar e a motivação, de certa forma, para se organizar pode ser aumentada, sabe? Porque aquilo realmente está te ajudando, está dando resultados ali, está te facilitando realmente a sua vida. E aí pode ser facilitando para construir algo que faça sentido, ou então apenas para evitar algo que esteja sendo, enfim, que esteja dificultando ali as coisas, sabe? Então, primeiro tem esse ponto, né? O primeiro ponto, vou colocar 3 pontos aqui, 3 ideias, vou começar a numerar também as ideias aqui pra gente se situar. Mas é que é isso, a organização precisa ser simples e útil para que você consiga não só manter ela, mas para que ela ganhe uma utilidade ali, que ela realmente te ajude. E assim, mais do meio pro final, assim, né? Quando eu já tava
já tinha lido o Segundo Cérebro ali, comecei a organizar as coisas dentro ali do time, nesse sentido, né, de pensar mais em projetos, mais em pastas assim, mais em áreas de forma geral. As coisas foram se organizando também ali, de forma muito simples, assim, né? Pensando nos focos ali pro momento. E uma das coisas também que eu tava pensando sobre essa simplicidade, que na verdade é uma busca, abrindo um pouco aqui do meu presente, assim, eu tô muito numa busca de encontrar coerência e uma certa consistência entre diversos âmbitos da minha vida, assim, sabe? Então, assim, eu tô gravando vídeo, mas aqui tem as coisas da faculdade também, tem as pesquisas que eu quero eventualmente entrar, os projetos, né, além da faculdade, a possibilidade de fazer um estágio, enfim. Talvez não tudo de uma vez, sabe? Mas encontrar quais são os pontos em comum isso e simplificar. E aí que entra também o método né? O método em si, que é um dos fundamentos aqui que eu estou utilizando, né, para me organizar. É muito simples, porque assim, com 4 passos, meio com 4 dimensões, na verdade, você consegue se organizar, né? As pastas são uma coisa concreta, ali, material, que são os projetos, as áreas, os recursos e os arquivos. Inclusive eu já fiz um vídeo bem mais completo assim sobre o método mas esse é o método simples que eu tenho utilizado para organizar, né? Claro que dentro dessas páginas você vai ter outros conjuntos de pastas, mas a ideia é que isso seja o centro. E a partir desse centro, que é um núcleo bem simples, né? São 4 dimensões, você consiga derivar e até fazer conexões entre essas organizações, lembrando que é só uma parte, né? Então, uma vez assim que essas pastas são organizadas, pelo menos esse núcleo assim de pastas, tudo que roda de informação, para mim, vai cair uma dessas pastas, sabe? E se ela não cair, provavelmente não seja uma informação tão útil, tão inspiradora, tão interessante assim, porque é isso. A organização não serve só para coisas úteis, pragmáticas e práticas também, mas coisas que podem ser inspiradoras, que podem ser interessantes também. É um pouco engraçado isso, assim, mas eu percebo que nessa ênfase de tentar organizar meu conhecimento, eu tenho valorizado muito mais coisas, por exemplo, voltar a ler com um pouco mais de intensidade, coisas como Capitães de Areia, que eu tô aqui já tem um tempinho. Enfim, meio que passei um bom tempo afastado desse livro aqui, mas retomando esse movimento de prestar atenção nas coisas que eu tô consumindo, que eu tô vendo, assim, não me perder nisso, assim, né? De fato ter o valor de ter as coisas à disposição, e nem todas as coisas, né? Não é sobretudo você criar um grande caos também dentro disso, mas é possível também ter esse espaço pro caos à medida que você faz uma coisa personalizada, né? Então, dentro das minhas pastas, eu vou ter formas, né, e por que tem subpastas, né? Porque você tem projetos, então vai ter diferentes projetos. Hoje eu tento manter uma regra também de um outro vídeo que eu vi do Thiago Forte, que ele não cita aqui no livro, mas ele cita num vídeo no YouTube que eu acho bem interessante. Bem simples, na verdade. É que você mantém entre 10 a 15 projetos ali no máximo, e é uma tendência de cada vez enxugar mais isso, assim, para projetos mais pontuais. Eu tô lendo um livro chamado A Única Coisa também, que ela tá bem relacionado a isso. É um livro um pouco mais simples, assim, de produtividade e tal. Realmente esses livros estão ficando bem simples, de acordo com as outras leituras, né, que eu faço. Mas essa ideia de única coisa é bem interessante, é algo que eu tô investindo um pouco. Enfim, dentro dessa simplicidade, você consegue também criar o seu próprio mundo e sua forma de fazer isso. Inclusive, lá pro final do livro aqui, ele vai dando exemplos de outros tipos de passo, outros tipos de organização, que pessoas que leram também esse livro podem criar, sabe? E aí, um exemplo aqui de como eu tô manejando isso e criando de forma mais personalizada. Esses vídeos mesmo fazem parte de uma série de vídeos, né? Eu poderia colocar, sei lá, gravar 20 vídeos pro YouTube, sabe? Como foi o último projeto. Mas nesse projeto eu dei um nome, eu meio que criei um conceito ali, tá relacionado com algo que eu estou estudando também, de um curso voltado para a construção de negócio e tudo mais. Então, que é o Triângulo, já é essa série aqui, que eu vou deixar também a indicação dessa série de vídeos, né, que tem uma certa
coerência, mas não tem uma ordem necessariamente. Tem uma ordem, de certa forma, mas a ordem que eu estou postando não é necessariamente uma ordem linear, é isso que eu quero dizer. Que é, enfim, a forma de gravar também eu estou colocando aqui, já tenho as ideias principais, mas vai muito do que eu tô não afim de falar no dia, vamos colocar assim. Mas enfim, aí, por exemplo, esse é um projeto que eu dei uma personalizada, né? Então coloquei um nome, dei um certo conceito ali, tem um objetivo claro, né, definido, que é eu passar por 3 pontos assim, que é onde é que eu cheguei assim a essas histórias de organização, quais são os fundamentos disso e qual é o meu ponto de vista, né, a partir disso. Então, nesses 3 pontos, por isso que é chamado triângulo, que faz parte de algo maior também, dentro dessa criação de forma de falar, né, o que falar e forma de falar. Então, você percebe que é uma coisa que não é meramente taxativa, sabe, igual. Você vai ter outros tipos de projetos, outras formas de nominar. Mas a ideia é que a estrutura ela te dá um suporte para você criar dentro dali de forma personalizada. E aí entra para o terceiro ponto, que é a questão de ter projetos limitados. Então, voltando lá para o contexto da empresa júnior, eu fazia parte de um setor, que era o setor comercial. Enfim, era diretor, e diretor, para quem não tá a parte assim é mais ou menos a pessoa que está ali na liderança, mas o modelo da empresa júnior é bem horizontal. Eu sempre fiz questão de trazer muito as pessoas para isso, porque eu acho que é um momento mesmo de desenvolver isso de forma mais ampla, mais socializada ali, e que funciona super bem quando a gente não tem dinheiro. Você tem que encontrar formas ali, né, de entregar valor para as pessoas. Eu acho que um grande valor é tanto a comunidade, de certa forma, e o próprio aprendizado. Então, a partir disso, uma das coisas que eu fiz também na época, que, enfim, eu às vezes até fico pensando que nós queria ter mais tempo, né, de fazer isso, mas enfim, a vida tá aí para ter muito tempo pra gente retomar, criar novos projetos como esse aqui, mas que foi de fato organizar para o projeto e limitar cada vez mais os projetos, porque é isso, dentro de um setor, mesmo que esse setor, a gente tem várias coisas para fazer, e nesse contexto ainda com um time relativamente curto, tem muitas coisas que eu faria diferente, ainda mantenho contato com o pessoal também, mas essa questão de limitar os projetos, sabe? E um dos projetos que eu lembro assim de forma mais contundente aqui agora é que foi um projeto de nutrição de vídeo que a gente nem chegou a terminar, porque, enfim, outras coisas chegaram meio que por cima, assim. Mas eu limitei isso, coloquei na mão de uma pessoa que estava mais à frente ali, fui dando esse suporte. E aí a gente conseguiu avançar algumas coisas. Nem foi um projeto que avançou tanto, assim, porque é isso, chegaram outras demandas também no final. E, enfim, o setor não é uma coisa estática ali, né? A gente precisa se adaptar, mas ter essa limitação foi essencial também para a gente conseguir andar dentro dessa linha. Uma grande coisa assim que eu acho que de limitação de projeto mesmo, que eu acho que levei mais para frente assim foi a própria passagem de gestão, né? Então fiz um pequeno calendário ali focado naquilo, e aí projetos mais limitados, mais concretos ali, que ajudam a ter essa organização mais simples, e é que essas coisas muito perdidas começam a ganhar significado à medida que você vai tendo projetos para alocar elas, áreas para alocar em elas. Por isso que tem diversas dimensões, né? Uma organização que é muito também utilitária ali, você perde um pouco dessa perspectiva. Eu até fiz um desenho aqui que eu lembrei que basicamente assim, a gente consegue ver, enfim, nessa mais uma perspectiva, mas digamos que o nosso conhecimento limita assim a gente, né? A gente tem essa perspectiva aqui. Então, coisas que são úteis nesse pequeno espaço temporal aqui, agora que a gente está vendo, que a gente classifica como úteis agora, podem ser úteis realmente ou podem não ser. Assim como as coisas que a gente talvez não veja como úteis agora, quando a gente fizer mais assim, vou fazer assim porque meu pulso não está conseguindo abrir tanto, mas quando a gente faz assim, amplia nessa perspectiva, aquilo pode trazer um valor muito interessante. Então,
ter essa limitação apenas de útil para o momento pode, de fato, não ser a coisa mais inteligente a se fazer, sabe? Coisas que, de fato, são para o futuro e você não sabe exatamente como conectar elas, mas é apenas uma questão de tempo, de conhecimento para que isso torne um valor. E eu vou encerrar aqui agora para falar sobre esse vídeo de como, fazendo uma síntese, né? Que essas informações perdidas, às vezes é porque a organização tornou uma função ali, está muito complexa, muito complicada e muito despersonalizada. E quanto mais a gente consegue personalizar isso, trazer para algo que faça sentido em diversas dimensões, mais fácil vai ser com que a gente consiga dar valor e alocar essas anotações em termos de utilizar elas e de fato dar valor, entregar valor a partir disso dentro da organização, que é apenas uma parte de um todo. E se você curtiu esse vídeo, eu já deixei aqui indicado o vídeo sobre o método PARA, vou indicar novamente aqui. E é isso, até o próximo vídeo.